Boa noite, amigos, boa noite, amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de oração. Estamos aqui nesta noite linda de quarta-feira, com essa lua maravilhosa no céu, nos reunindo para somar as nossas energias, as nossas vibrações, os nossos pensamentos de amor, de luz, de paz, de harmonia. Isso é maravilhoso, essa oportunidade que Deus nos dá para estarmos juntinhos, não é mesmo? Hoje nós vamos fazer o nosso estudo, que é o nosso estudo especial, com tema mais de uma abordagem psicológica, terapia do autoconhecimento. E vamos depois fazer as nossas vibrações, a nossa oração. Eu tenho uma novidade para vocês. No final do nosso estudo, quem tiver alguma dúvida, coloque as perguntas no chat, que nós vamos tentar responder uma ou outra pergunta, desde que esteja relacionada com o assunto que está sendo dito, correto? Nós vamos fazer essa experiência hoje, então, se alguém tiver alguma dúvida de acordo com o assunto que foi estudado, coloque, não dá para responder todas, mas dentro do nosso tempo nós vamos responder uma ou duas perguntas, tá certo? Sempre lembro a vocês que o nosso estudo é muito importante a gente ter um caderninho, um lápis. E outro dia uma amiga me fotografou e me mostrou o caderninho dela. Eu achei lindo, porque ela comprou um caderno, ela customizou, fez os desenhos e tal. E é o caderno que ela assiste às lives, que ela coloca, assim, as ideias mais importantes. Gente, fiquei emocionada, que coisa bacana, né? Eu falei, nossa, é muito bom, é uma conexão muito importante, né? Mas nós estamos aqui, juntinhos, vencendo cada adversidade e rogando ao nosso querido mestre, governador deste planeta, que possa nos abençoar hoje, que possa nos abraçar, nos dar a força necessária para continuarmos na luta, vencendo, com muitas vitórias e plantando sementes que nos permita colher inúmeros momentos de alegria e felicidade. Não é isso? Nós sabemos que estamos dentro desse processo. Então, que durante a nossa live, o nosso querido Jesus possa abençoar cada lar de quem está conectado, abençoando todos nós que estamos assistindo, todos os nossos familiares, e também aquelas pessoas que nós estamos com a mente e o coração ligados, né? Pedindo pela saúde, pedindo pelo equilíbrio físico, emocional, espiritual de cada um. Estamos todos juntos e isso nos dá uma força maravilhosa. Vamos ver aqui o nosso chat ao vivo, né? Boa noite, dona Ivani. Conceição, querida, obrigada. Jacira, querida, boa noite. Dona Vera, Tita. Gê, querida, boa noite. Dona Mariângela, Andréia, Dona Solange, Flora, nossa secretária, boa noite. Bá, Marisa, diretamente lá do Paraguai, nosso país vizinho, boa noite, seja bem-vinda. Maurício Duval, boa noite. David, boa noite. Seu Boni. Raul e Gabriela presentes. Boa noite para vocês também. Beth, querida, boa noite. Dona Vanusa, seu Antônio, Hugo, seja bem-vindo. Norminha, Mel, Carlos Eduardo, meu amigo, boa noite. Tarcísio, que alegria. Marlene, boa noite. Lúcia, minha irmãzinha, boa noite. Estela, querida, seu Paulo, boa noite. Nossa, quantas mensagens amorosas e boa noite a você também que não colocou a sua mensagem aqui no chat, mas que está conosco todos os dias. Boa noite, Dona Maria Laura. Então, hoje nós vamos começar o nosso estudo agora. É um estudo muito importante. O livro que nós vamos estudar é um livro Psicografia do nosso querido Divaldo Franco e autoria espiritual da mentora Joana de Ângeles. O nome do livro é Momentos de Iluminação. E nós vamos ler aqui o capítulo com o título Terapia do Autoconhecimento. Eu vou ler pausadamente, este texto é maior do que os outros, um pouco, mas é importante ler para a gente perceber a forma como a nossa mentora Joana de Ângeles
escreve, que nos dá um norte, né? É uma bússola, esse capítulo desse livro maravilhoso. Então, vamos lá. Terapia do Autoconhecimento, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, do livro Momentos de Iluminação. Silencia as ansiedades do sentimento e acalma os tormentos, reflexionando em torno das tuas reais necessidades. Aprofunda a autoanálise e tenha coragem de te desnudares perante a própria consciência. Enumera as tuas mais graves emoções perturbadoras e raciocina sobre a sua vigência no teu comportamento. Enfrenta-as, uma a uma, não as justificando, nem as escamoteando sob desculpismo habitual. Resolve-te por sanar a situação aflitiva dos teus dias, optando pela aquisição da saúde. Consciente de que és o que fizeste de ti e poderás ser o que venhas a fazer de ti próprio, não postergues a decisão do autoencontro. Olha que bonito isso. Não postergues a decisão do autoencontro. Enquanto a anestesia da mentira te obnubile o raciocínio, transitarás de um para outro problema sem conseguir a paz real. Reunirás valores de fora que perdem o significado, logo são conseguidos, anelando pelo bem-estar fugidio que se te anuncia e logo desaparece. O homem que se conhece possui um tesouro no coração. O discernimento que o caracteriza é a sua luz acesa no mimo, apontando-lhe o rumo. Conhecendo a fragilidade da veste carnal, valoriza cada hora e aplica-a bem, vivendo-a intensamente, em cujo comportamento recolherás os melhores frutos. Cada vez que te resolvas por te autodescobrires, conduze uma proposta de libertação. Começa pelos vícios sociais da mentira, da maledicência, da calúnia, do pessimismo, da suspeita, passando aos dramas do comportamento, na inveja, no ciúme, no ressentimento, no rancor ou no ódio. Posteriormente, elabora as medidas educativas às dependências, aos alcoólicos, tabagismo, drogas, alucinógenos, luxúria, aos distúrbios de conduta e às investidas das alucinações psicológicas. Cada passo ser-te-á uma conquista nova. Toda vitória, por pequena que se apresente, significará um avanço. Como os condicionamentos são a segunda natureza, em a natureza humana, gerarás hábitos salutares que te planificarão em forma de equilíbrio e paz. Toda terapia eficiente impõe disciplinas saudáveis, às vezes ásperas, cujos resultados chegam à medida que são utilizadas. Na terapia do autodescobrimento, a coragem e o interesse pela própria realização facultarão as forças para que não desistas de tentar, nem te entregues à acomodação mental que te informa ser impossível executá-la. Começa hoje, agora, aguardando que o tempo realize na cura o ciclo que investiste para que se te instalassem os distúrbios. Bom, é um texto grande, um texto que às vezes é denso, mas nós vamos falar dele aqui e vai ficar tudo mais claro, né? Nós precisamos de saber o seguinte. Lá no início, Joana fala, né, sobre a importância da coragem.
a coragem de nos desnudarmos perante a nossa própria consciência. Às vezes nós temos vergonha de usar uma roupa de alcinha, às vezes a gente tem vergonha de se olhar no espelho e olhar rugas, marcas, mas a gente se desnudar diante da própria consciência talvez seja uma das tarefas mais difíceis. E para você estar disposto a iniciar este processo, é imprescindível você ter a coragem de se colocar diante de você e abrir as portas do seu coração. Não é tarefa fácil, mas não é uma utopia, tanto que os processos terapêuticos estão aí acontecendo. E Joana colocou o título desse capítulo de Terapia do Autoconhecimento, né? O que é autoconhecer? É olhar para dentro de nós para sabermos o que existe aqui. O que existe aqui nessa mente que comporta tantos HDs internos, né? Porque às vezes nós não nos conhecemos e levamos susto com as nossas reações, com os nossos sentimentos, porque a gente entra numa imaginação de quem a gente é. E diante do que acontece na nossa vida, diante do estímulo, vão aparecer conteúdos que a gente leva susto, né? Me lembro uma vez, eu ainda morava em Uberlândia, e nós, a cerca de 100 metros da casa onde eu morava, havia uma rua de comércio, pequenos comércios, farmácia, uma loja de tecidos, uma papelaria, uma loja de armarinhos. E aí existia um rapaz que ele chegava de bicicleta com um facão imenso e chegava de surpresa e a pessoa tinha que entregar o produto na venda do dia e tudo mais. Ele conseguia roubar e saía na bicicleta. E sempre ele pegava a pessoa de susto e saía e fazia vários pequenos furtos, né? Alguns nem tão pequenos. Aí tinha nessa loja de armarinhos uma senhorinha. Ela deveria ter entre 60 e 70 anos. E naquele dia era o dia que ela reuniu as economias para poder pagar o aluguel, pagar as contas dela. E quando ela está lá, na lojinha de armarinhos, chega esse rapaz com essa faca e ameaça pegar todo o dinheiro dela. Depois a gente conversou com ela, ela disse que na hora deu um branco, porque ela só pensava que ela iria ficar devendo aluguel, os fornecedores, e que aquele era o dia D do mês para ela executar os pagamentos. Essa senhorinha, ela simplesmente voou com os braços em cima desse ladrão. Você não vai pegar o meu dinheiro, e deu um susto nele, que o chute na mão, o facão caiu, porque ele arregalou os olhos, foi feito de surpresa. Ela chutou o facão para debaixo do balcão e deu-lhe uma surra. E o cara saiu com as mãos na cabeça e ela gritando por socorro, polícia, socorro, e aí os outros comerciantes chegaram e ele conseguiu fugir. Mas o facão ficou. E ele não conseguiu roubá-la. E ele era um jovem, né, esperto, de 20 e poucos anos, mas teve um elemento surpresa. E aí todo mundo levou água para ela, conversou tal. Uns dias depois eu fui lá comprar aviamento e ela me contou o caso. E ela falou, eu não me conhecia. Eu nunca que matei uma mosca, nunca bati em filho e ninguém. De repente me veio aquela coisa, quando eu imaginei que eu ia ficar sem o meu sustento, né? Viúva, e aí eu parti para cima do rapaz. Claro que foi uma atitude errada, foi um risco. Mas o elemento surpresa agiu de uma forma que o outro levou muito susto. Então, como é que a gente reagiria diante de uma situação? Muitas vezes a gente não sabe. A gente pensa que a gente vai ficar paralisado e a gente pode sair correndo. A gente pensa que a gente sai correndo, gritando, e de repente a gente fica paralisado e as pernas adormecem, a gente não consegue sair do lugar. Então, inúmeras vezes, várias situações vão nos pegar de surpresa, porque nós ainda temos um conteúdo imenso nesse HD interno e que a gente ainda não conhece, não é mesmo?
Quando nós entramos num processo terapêutico, às vezes é muito doloroso, porque nós entramos numa posição um pouquinho de vítimas, né? Nós chegamos com uma queixa do outro, uma queixa de nós mesmos, né? E às vezes a gente acha que a vida poderia nos dar coisas diferentes. E aí, nesse processo terapêutico, nós lembramos que existe uma lei, inclusive uma lei divina, que você planta e você colhe o que plantou. E nós esquecemos que tudo que nós estamos vivenciando nesta vida é fruto do plantio, do passado desta vida ou de outras vidas. Tudo é nossa responsabilidade. E aí entram dois pontos difíceis. Você fazer terapia não é fácil, porque você entra em contato com algumas coisas que você tem que trabalhar. Você ser espírita não é fácil, porque não existe, Deus quis, e terceirizar. Não, é responsabilidade sua. Então, vamos trabalhar para você fazer diferente e melhor. Essa é a proposta de Joana de Ângeles. É ter a coragem de se desnudar diante da sua consciência. É perceber onde eu minimizo alguns fatos para não querer enxergar, onde eu coloco uma lente de aumento, não é desse tamanho todo, para que eu possa ficar envolvida numa mágoa, no medo, né? E outras vezes eu distorço a situação e olho de um olhar diferente. Por maldade? Não. Veja bem, inúmeras vezes nós trazemos dentro do nosso eu alguns traumas que nos fazem ter um olhar diferenciado. É como se nós estivéssemos com uma lente errada no óculos. Às vezes a gente vê aquele objeto achando que está muito longe e ele está perto. Outras vezes a gente acha que ele está pertinho e ele está mais distante, né? Eu me lembro que quando eu comprei esse último carro, eu notei uma diferença no retrovisor, porque parecia que o carro estava bem pertinho e o carro ainda estava mais longe. E falaram que era um recurso daquela marca, daquele modelo do carro, né? Mas eu me incomodava muito, porque eu tinha uma noção de espaço e o retrovisor me mandava outra, né? O que é isso? É uma visão diferenciada. E às vezes nós colocamos a lente da autocomiseração, a lente do orgulho, da vaidade, do vitimismo. E quando nós colocamos essa lente, às vezes nós enxergamos o lado que nós queremos justificar, mas não é o lado real de quem somos. Por isso que Joana de Ângeles pede aqui, né? Enfrenta as suas graves emoções perturbadoras uma a uma, não as justificando, nem deixando de lado, sob o desculpismo habitual. Então, para a Joana colocar isso, é porque não é uma regalia minha, nem sua. Acontece com todos nós, né? A gente não percebe. Então, inúmeras vezes a pessoa vê alguém fazendo dezenas de plástica e acha que aquela pessoa está com uma autoestima maravilhosa. Não. A gente tem que perceber ali se existe uma aceitação naquele formato de rosto, naquele tipo de olho, de cabelo, de pele, né? Porque às vezes não tem. Às vezes o excesso significa uma fuga, uma negação. E nós precisamos de nos descobrir. Eu não imaginava, né, o tamanho da ansiedade em determinados momentos que essa pandemia nos mostrou. Quando eu decidi fazer meditação guiada. Então eu percebi que muitas vezes 10 minutos era muito. E foi o exercício diário e constante que hoje eu consigo ficar meia hora, 40 minutos, uma hora, ouvindo aquela meditação. Eu acho bacana, né? Mas no início era muito difícil, eu não conseguia me concentrar, né? No início era 1 minuto, eu virava na cama, no sofá, tal, e não conseguia acompanhar. E eu me percebi numa ansiedade que eu não imaginava que estava desse tamanho, né? E aí eu percebi outra coisa.
a dificuldade de ter um momento para eu ficar comigo mesmo. Porque eu começava e pensava assim, nossa, quando terminar aqui eu vou colocar a roupa para lavar. Nossa, mas hoje eu tenho que fazer. Eu ficava fazendo a agenda do dia das atividades domésticas e do meu trabalho durante a meditação. Eu fugia. Aí eu me pegava pelo laço e me trazia de novo. E assim é. Inúmeras vezes nós fugimos sem perceber que estamos fugindo, porque é doloroso, mas vale a pena. E Joana fala, olha o seguinte: enumera as tuas mais graves emoções perturbadoras e raciocina sobre a vigência no teu comportamento, né? Porque às vezes nós temos uma emoção e nós a temos sob controle no nosso comportamento. Então, às vezes eu sinto uma raiva tremenda, mas no meu comportamento eu estou uma lady, muito educada. A boa educação, o bom comportamento não significa que eu não tenha raiva. Significa que eu não exteriorizo a minha raiva de forma a prejudicar o outro. Mas engolir essa raiva e fazer de conta que eu não tenho, também não faz bem para a saúde, porque eu vou implodir, né? Aí vão aparecer vários problemas de doenças psicossomáticas e tudo mais, né? Então, às vezes, eu acho que eu não tenho medo. Aí depois eu descubro que eu tenho medo de altura. Aí eu não vou em lugar nenhum que tenha altura. E eu falsamente vou acreditando que eu trabalhei o meu medo, até o dia que eu preciso de enfrentar essa altura. E eu descubro que o meu medo está muito maior, porque ele foi jogado debaixo do tapete, fazendo de conta que não existia. Não é brigar, não é a pessoa se punir por perceber aquilo que existe ali dentro que precisa de ser trabalhado. Nada disso, é pelo contrário. A terapia do autoconhecimento acontece para que a gente enumere, sim, essas emoções que estão perturbando a nossa emoção, o nosso comportamento, as nossas diretrizes, a nossa qualidade de vida. Mas não é para a gente se punir e ficar ali no autoflagelo, nada disso. Nós precisamos, com isso, de ressaltar o auto-amor e da necessidade que nós temos de estar em paz com a nossa consciência de que estamos nos melhorando e dando condições necessárias de nos melhorarmos cada vez mais. O processo de autoconhecimento não é para gerar uma culpa tremenda por descobrir que eu ainda sou muito pequena diante do que eu imaginava, né? E que eu percebo em mim inveja, medo, raiva, culpa, né? E não é fácil perceber e saber que tem isso, mas eu não posso fazer disso armas para uma autodestruição. Não. O processo de autoconhecimento é um processo de amor e pede amor. Pede a nossa amorosidade, o meu amor para comigo mesmo. Por isso que eu preciso de medir um pouquinho e compreender como é que está esse amor. Porque começar um processo de autoconhecimento, eu preciso de estar ali com a minha bateria cheia de amor, de alto amor, para que eu me compreenda, para que eu identifique o que precisa ser mudado e que eu tenha as forças necessárias para fazer isso. Olha o que Joana fala. Não postergues a decisão do autoencontro. Olha o que é isso, que frase linda. Não deixar para depois. Que autoencontro é esse? É o encontro meu comigo, com o meu ser, com o meu eu com a minha criança interna que habita em mim, eu de anos atrás, eu de sonhos para essa vida e para as próximas vidas. Tem muitos eus dentro de mim e que estão ali todos conectados, porque quando um eu desconecta do outro, surge a esquizofrenia. Os eus estão ali, todos separadinhos. Mas nós, que não temos, né, este quadro nesta vida, temos ali os nossos euzinhos de mão dada, abraçados. A minha criança interna de 5, 7 anos está ali. E se ela está carente, essa carência vai aparecer na mulher de 50,
na mulher de 70, de 80. Por isso que a gente precisa de cuidar disso que eu encontro. Porque o autoconhecimento é um autoencontro. Eu comigo mesmo. Né? Bom, e ela fala que enquanto nós escolhermos a anestesia da mentira, vai obnubilar, ou seja, vai nublar o nosso raciocínio, né? E eu vou ficar de um problema para o outro sem resolver de fato, né? E quando eu não resolvo essas questões internas, né? O que acontece? Eu não tenho paz. Então, quando eu não encontro a paz dentro do meu coração, inúmeras vezes não tem nada a ver com a gente de fora. Mas sim, eu posso estar em Paris, eu posso estar em Londres, eu posso estar em Nova York, onde quer que eu esteja. Se eu não tiver a paz dentro de mim, todos esses lugares que eu for, eu vou levar comigo esta malinha de desajustes, de tristezas, de desamor, né? Então, Joana fala que o homem que se conhece, ele traz um tesouro no seu coração. Olha que coisa linda. Porque é um tesouro, porque é de uma riqueza sem fim. E essa riqueza eu vou levar comigo para a minha vida quando eu retornar ao mundo espiritual. Porque ela pertence ao meu eu, à minha mente, ao meu espírito, né? Então, o meu autoconhecimento, eu estarei abrindo portas para as minhas próximas vidas e para esta vida, os próximos anos da minha vida. O discernimento que caracteriza o homem que possui o autoconhecimento é a sua luz que fica acesa no seu imo, apontando-lhe o rumo. Pensem num farol, né? Uma estrela guia, como a que acompanhou o nascimento de Jesus. Percebam a fala de Jesus durante toda a sua peregrinação aqui na Terra, quando ele estava encarnado. Ele sempre trazia reflexões, ensinamentos, buscando o nosso autoconhecimento. Foi Jesus que descobriu nos seus discípulos, apóstolos, amigos, aquela sementinha de luz que às vezes eles nem se davam conta, e foi colocando o processo de autoconhecimento de cada um quando eles dialogavam, quando terminavam as atividades no final do dia, Cristo se reunia com eles nas casas onde estavam ali hospedados para poderem falar do dia, dos sentimentos, dos anseios, e ele levava reflexões que faziam com que seus discípulos repensassem nas atitudes, nos pensamentos e transmutassem aqueles sentimentos e atitudes em luz, em amor, em alto amor, em amor ao próximo. Então ele não desejava que os seus discípulos se cobrassem tanto, mas ele desejava que cada um cuidasse do seu potencial. E ele escolheu a dedo, no Princípios 12, né? E tinha as mulheres, os amigos como Lázaro, Marta, Maria, amigos diletos, Maria Madalena, sua mãe Maria, né? E vão vindo outros, até que ele tem 500 na Galileia para levar a boa nova. E mesmo depois de desencarnado, ele encontra Saulo na estrada de Damasco. E uma pergunta levou à reflexão de um processo luz de autoconhecimento. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, naquele momento, responde: Senhor, o que queres que eu faça? Ali estava Saulo de Tarso disposto a conhecer aquele ser, a conhecer o cristianismo, e se desdobrou depois que ele percebeu que dentro dele, na sua alma, habitava o cristianismo, que ele passou a defender e divulgar.
Olha que coisa mais linda esse processo de autoconhecimento e de autoiluminação. Porque eu só consigo um processo de autoiluminação se eu tiver o autoconhecimento. Porque o que eu vou iluminar? O que eu vou trazer de dentro? Como que eu vou fazer brilhar a minha luz se eu não sei onde, o tamanho, como que ela está, né? Aí Joana fala que cada vez que nós resolvemos nos autodescobrirmos, nós estaremos fazendo uma proposta de libertação, porque eu vou me libertar dessas amarras do medo, do pânico, da raiva, do ódio, porque o amor une, o ódio algema. Então eu vou soltar essas algemas, né? Para que eu possa viver. O processo de autoconhecimento é aquele processo que eu vou cuidar das minhas asas feridas, pelas minhas ignorâncias, pelo meu autodesamor, pela falta de amor ao próximo. E é como se eu fosse cuidar dessas asas, para depois eu poder lançar voos espetaculares. E Joana fala, começa pelos vícios sociais, né? Então, eu preciso de perceber dentro de mim quais os vícios que estão verdadeiramente me segurando o voo. Qual o vício que estão amarrando as minhas asas junto ao meu corpo? E ela pede para a gente ver a mentira, a maledicência, a calúnia, o pessimismo, a suspeita. E depois que eu observar tudo isso, quando é que eu sinto isso, como que eu sinto, né? Eu passar para o comportamento envolvido no ciúme, no ressentimento, no rancor, no ódio. Então, Joana de Ângeles fala de coisas aqui que a gente pensa, será que eu tenho? Não, eu não sou pessimista, não. Claro que todos nós temos uma gotinha de pessimismo. E às vezes nós somos pessimistas sem perceber. Já perceberam aquela pessoa que fala, não sou pessimista, eu sou realista. Às vezes a pessoa está sendo bem pessimista, né? A gente está vendo uma onda de pessimismo assolar o mundo, né? As pessoas estão descrentes. E, infelizmente, eu lido com inúmeros jovens, adolescentes, adultos jovens, que estão num mar de pessimismo, porque vêm as notícias e estão perdidos. E como esses jovens não estão em um processo de autoiluminação, não conseguem perceber uma luz no meio disso tudo e se sentem em trevas. É muito triste você ver um jovem que não tem expectativa, né, de achar que vai ter um emprego. Ah, pois é, mas a gente não consegue ter emprego. E uma série de falas muito negativas que vão levando a ser uma enxurrada de lamentações e de falta de disposição interna de lidar verdadeiramente com tudo aquilo que surge na vida da gente. Estou dando só um exemplo, né? Então, o ressentimento, eu não tenho ressentimento, mas você pergunta, o que aconteceu lá em 1970? Aí a pessoa relata, né? E relata sentindo com uma voz em tom diferente, relatando que aquele ressentimento está ainda presente, aquela mágoa. E às vezes eu nego. Quando eu decido o processo de autoconhecimento, eu deixo de negar, mas eu vou perceber por que isto hoje ainda me machuca. O que eu esperava? Porque inúmeras vezes a expectativa é nossa. E é uma expectativa que não é real. Às vezes eu tenho uma expectativa em relação ao outro que o outro nem sabe que eu estou tendo aquela expectativa. De receber um afago, de receber um abraço, de receber uma presença, e o outro nem está lembrando que eu existo, né? Às vezes eu tenho uma expectativa de falar assim, nossa, eu estou com uma sede, trabalhando muito, e achar que quem está do lado vai lá levantar, pegar água e trazer geladinha para você, né? Nada disso, mas eu tenho minha aguinha aqui.
Então, nós precisamos de aprender a verbalizar os nossos desejos, a verbalizar aquilo que realmente eu espero, para que o outro tenha a chance de compreender o que vai no nosso íntimo. Porque é como se fosse aquele iceberg. Tem algo que está aparentemente fora, mas existe muito conteúdo interno que o outro não tem noção do tamanho do conteúdo. E nem nós. O autoconhecimento, eu vou passar a perceber exatamente o que existe abaixo da superfície da água, né? Olha que coisa mais importante que Joana de Ângeles fala. Cada passo será uma conquista nova. Com isso, Joana não pede que a gente tenha uma mágica. A partir de amanhã eu não vou ser mais pessimista. A partir de amanhã eu não vou ter mais medo. Nada disso, não é isso que Joana pede. Joana fala que cada passo será uma conquista nova. Então, se eu costumava ter 20 pensamentos pessimistas num dia, e esse número muda para 18, já houve uma melhora. Quando mudar? Desculpa. Quando mudar para 15, outra melhora. Então, desculpa, gente. Engasguei. Comigo mesmo. E Joana fala: toda vitória, por pequena que pareça, significará sim um avanço. Nós precisamos ter esse olhar amoroso que nós temos com os nossos filhos, quando eles estão fazendo aqueles rabiscos. Ai, que lindo desenho, né? É uma vitória a criança pegar no giz de cera, numa caneta e fazer algum rabisco. E depois vai melhorando, vem as bolas, os traços, até chegar à figura humana. E tudo são vitórias. Nós precisamos de nos tratar assim, com esse amor, sem essa expectativa, mas cuidando para que tudo que que nós possamos fazer no dia a dia, neste processo, seja de vitórias, né? E nós estamos juntos aqui para fazer esse processo juntos. Então, Joana fala o seguinte: como os condicionamentos, né? Quando eu coloco condicionamentos, rotinas, planejamentos, né? São a segunda natureza. Então, com isso, eu vou gerar hábitos salutares. E aí, Joana fala que eu gerando hábitos salutares, isso vai aparecer para mim em forma de equilíbrio e paz. Quando eu coloco os condicionamentos na palavra, na ação, no pensamento, eu vou plantando equilíbrio e paz. Depende de nós. É isso que é importante ficar claro. É uma escolha pessoal. Eu não posso fazer por você e você não pode fazer por mim, né? Aí ela fala que toda terapia eficiente impõe disciplinas saudáveis e às vezes ásperas, mas os resultados chegam quando são utilizadas. O que é uma medida áspera? Se eu tenho uma pessoa que está vivenciando um alcoolismo, a medida áspera é 0 álcool. Entende? Então, o 0 álcool é isso, é uma medida áspera, mas necessária, né? Nós estamos vivenciando uma época de pandemia. Então, tem algumas medidas que são ásperas, mas necessárias para salvar vidas, né? Agora, veja se é preciso colocar uma lei obrigando a pessoa a usar uma máscara, sendo que se explica que ali a máscara evita o contágio e é uma atitude de amor, né? Mas existe uma lei. Por quê? Porque tem que ter essa disciplina áspera para que haja uma terapia de cuidados, né? Nós ainda estamos nesse estágio, neste nível. Aí a gente percebe que tem uma lei de 0 álcool e que se a pessoa for pega, paga um montante alto. Por quê? Quantas pessoas a cada semana são mortas por imprudências de pessoas alcoolizadas ao volante?
mesmo tendo a lei, né? Então, isso é muito importante. A gente se dar conta de que, às vezes, nós teremos que ser um pouquinho mais duros conosco, no sentido da disciplina, para despertar a coragem e manter o encorajamento do processo. Porque, às vezes, a gente começa, mas a gente precisa de continuar o processo e finalizar, né? Então, Joana fala que na terapia do autodescobrimento, a coragem e o interesse pela própria realização facultarão as forças para que não desistas nas tentativas, nem se entregue à acomodação mental que te informa ser impossível executá-la. Ah, isso eu não dou conta, ah, isso eu não consigo, né? Nós conseguimos, nós damos conta, mas tem muito esforço por detrás disso, né? São inúmeras, milhares de tentativas para a gente muitas vezes dar conta de algumas coisas que são difíceis, e difíceis para todo mundo, não é só para a gente, né? Então, Joana fala, começa a terapia do autoconhecimento hoje, agora, aguardando que o tempo realize na cura o ciclo que você investiu para que se instalassem os distúrbios. Então, você investiu em um ciclo, né, de atitudes que não eram bacanas para você, né? Todos nós. Agora você vai investir num ciclo que vai ter que caminhar este processo até a sua origem. Quantos de nós não começamos com um vício aos 13 anos de idade e com 60 queremos finalizar? É um processo, mas nós iremos conseguir. Então, gente, a gente tem que lembrar o seguinte: se na terapia do autoconhecimento eu focar na dor que gera o autoconhecimento, eu vou continuar sofrendo. Eu preciso de focar em quê? Nas lições que aquelas dores me trazem. Porque aí, quando eu foco nas lições, eu não tenho medo e continuo a crescer. E nem vou ter vergonha. E vou crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Melhor, né? E uma coisa muito importante, a gente precisa de lembrar da carência afetiva. Quando a gente coloca a carência afetiva no nosso processo de autoconhecimento, inúmeras vezes eu coloco muita responsabilidade nos outros. Mas a carência afetiva, ela é um espelho para mim. Sempre que nós estamos carentes, nós identificamos que existe uma falta de amor de nós por nós mesmos. E identificado isso, eu tenho uma crença que eu preciso ser amado. Mas aí, inúmeras vezes, eu vou em busca do amor que seja dado por todo mundo que me cerca. Fico magoado, chateado, se o outro não me trata com tal voz, se o outro não me responde um segundo, né? Se você não está de plantão no WhatsApp até meia-noite. Então, o outro projeta, e projeta a sua carência. Só que a causa dessa carência é a falta do amor que você mesmo não deu a você. É uma falta de alto amor. Então, nós precisamos de olhar com cuidado a carência afetiva, porque o autoconhecimento vai nos dar a medida da nossa carência afetiva e o quanto que nós precisamos trabalhar neste processo de nos amarmos. Então, o que eu preciso de fazer? Fortalecer a relação de amor que existe de mim para comigo, né? Essa relação é eu com meu eu. É isso que nós precisamos de fazer. Como Joana de Ângeles fala aqui, que nós temos, palavras dela, os condicionamentos vão gerar hábitos salutares. Então eu trouxe aqui agora para vocês 5 afirmações. O que são as afirmações? São oportunidades que nós temos de plantar novas sementes que possibilitem novas crenças internas para que a gente trabalhe. O processo de autoconhecimento, ele é um processo de autoamor.
É um processo que supre as nossas carências afetivas, do amor que nós não nos demos, porque muitas vezes nós somos ranzinzas, chatos, exigentes conosco mesmo. Então a gente compra um presente caríssimo que eu adoraria ganhar para o outro, mas para mim o presente é caro, eu não me dou esse direito. Outras vezes eu vejo no outro uma melhora e não consigo enxergar a melhora em mim, né? Então, inúmeras vezes eu estou desconectada do sentido da vida, que é amar a mim mesmo, amar ao próximo e amar ao Deus. Secretária Flora, você está presente? Se estiver, eu quero explicar para vocês que essas afirmações que eu passo devem ser ditas, lidas inúmeras vezes, porque é isso que vai transmutando muitas das minhas crenças. As afirmações são apenas uma das formas de ajudar o que Joana de Ângeles fala na questão do condicionamento. Mudar um condicionamento nocivo para um condicionamento positivo, certo? Vamos lá. Primeiramente, olha que fala importante que eu preciso de falar inúmeras vezes para mim. Eu escolho me sentir bem comigo mesmo. Mereço o amor que sinto por mim. Porque inúmeras vezes nós nem imaginamos, mas lá no nosso inconsciente tem uma crencinha negativa lá que eu não mereço ser amado, porque eu não sou exatamente quem que eu gostaria de ser. Olha para vocês verem. A Flora está colocando ali, afirmação 1. Quando eu ler, leiam comigo. Escolho me sentir bem comigo mesmo. Mereço o amor que sinto por mim. Porque nós vamos para o autoconhecimento em busca de paz, plenitude e felicidade. Então, essa é uma decisão. Eu escolho me sentir bem comigo mesmo. Mereço o amor que eu sinto por mim, né? Então, aí eu já estou abrindo as janelas para este autoencontro, né? Frase 2. Eu me respeito e me faço respeitar. Muito importante a gente saber que o processo do autoconhecimento, ele não pode ser desrespeitoso. Eu preciso de verificar tudo que eu preciso de mudar, sim, mas eu tenho que ser respeitoso. Como quando eu recebo um cliente e explico para ele, não é aqui que o senhor vai preencher, é nessa folha, explico com paciência, né? Por que eu sou inúmeras vezes impaciente comigo? Por que eu falo tantas vezes frases de merecedoras? Mas você não tem jeito, hein? Mas você é burro, né? Quantas vezes a gente se xinga de burro, quantas vezes a gente se desmerece, né? Quantas vezes a gente fica se culpando? O que passou, passou. Nós temos que aprender a lidar com esse plantio que ficou. Porque nós temos que colher? Temos. Mas nós podemos, do lado daquela jardineira de colheitas do passado, plantar novos frutos para amanhã e mudar o nosso padrão de vida. É investimento. Frase 3. Eu me liberto de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Eu mereço tudo que é bom. Olha que frase importante. Me liberto de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Mereço tudo que é bom. Nós tivemos criações muito históricas. Nós tivemos criações que a gente ouvia. Se não for com luta e sacrifício, a gente não consegue nada na vida. Não é assim, não. Quantas vezes nós estamos no caminho certo e tudo vai se abrindo que a gente até leva susto. Mas quando eu me conecto com a energia amorosa do universo de abundância, isso acontece, tudo se abre. Eu não tenho que ter tristeza, dificuldade, dor. Eu não preciso de achar que mereço isso. Não. Então, eu me liberto dessa necessidade de luta e sofrimento. Não precisa de ser por luta ou pela dor. Eu posso escolher e devo escolher o caminho do amor, porque eu mereço tudo que é bom.
A frase 4. Eu estou disposta a mudar. Eu escolho mudar meus pensamentos. Olha que coisa importante. Eu estou disposta a mudar. Eu escolho mudar os meus pensamentos. Isso é tão importante porque quando a gente não está disposta, a gente não muda. Porque mudar não é fácil, não. Nós temos a zona de conforto daquele sapato velhinho que já tem até o formatinho do nosso pé. Aquela camisetinha velha que já tem até um furinho, mas como ela é confortável, massinha. Aquela toalha mais antiga que enxuga bem melhor do que a nova, né? Então a gente procura por acomodação, por menos estresse. E inúmeras vezes a gente não está disposto a mudar. A gente repete e erra sabendo que erra. A gente vê agora na pandemia, nós tivemos que reinventar inúmeras rotinas e está dando certo. Agora, quem não aceita reinventar vai estar cada vez sofrendo mais, porque o mundo é mudança. Quem diria que há 40 anos atrás nós teríamos, né, esses canais de conversa? Há 40 anos atrás nós não tínhamos computador em casa, né? Era bem aqui no Brasil, né? Então era tudo muito diferente. Eu lembro que eu tive uma dor aqui no ombro, porque meu primeiro celular era um tijolo de meio quilo. Colocava na bolsa e dava aquele peso, né? Tensionava. Então tudo mudando rapidamente. O nosso eu muda. O nosso pensamento muda se eu permitir. Por isso a importância dessa afirmação. Eu estou disposta a mudar. Eu escolho mudar meus pensamentos. Vocês entendem que a escolha me dá um poder? E que esse poder habita dentro de mim? Olha que coisa fantástica, né? E última frase. Sou equilibrada e pacífica em todas as mudanças. Abençoo o meu ser com amor. Tudo no meu mundo está cheio de amor. Vou repetir, fale você aí. Sou equilibrada e pacífica em todas as mudanças. Abençoo o meu ser com amor. Tudo no meu mundo está cheio de amor. Então a mudança não tem que ser sofrida, que eu não tenho que brigar com ela e nem comigo, e nem humilhar, e nem exigir. A mudança é pacífica, equilibrada, porque é um processo, né? Então, para isso, eu preciso de abençoar o meu ser com amor. Por quê? Por que eu preciso? Porque se não houver amor no processo de autoconhecimento, ele passa a não ser autoconhecimento, mas uma autoflagelação. E não é nada disso que a gente quer. Tudo no meu mundo está cheio de amor, porque aí eu chego lá onde Jesus falou: amar a nós mesmos, amar ao próximo e amar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então eu te convido para este processo de autoconhecimento, porque é esse que eu estou numa luta constante, diária. Quando é que acaba esse processo? Nunca. Porque você se redescobre, reinventa todos os dias. E é isso que a gente precisa de perceber. Por que que antes eu era assim, agora eu sou assado? Piorei? Não. Tem motivos, eu preciso de descobrir. Por que antes eu era assim, agora eu sou assado e melhorei muito? Por que que você melhorou? É preciso descobrir. Então, o autoconhecimento é uma autodescoberta, promovido pelo autoencontro, eu comigo mesmo. E segundo Joana de Ângeles, um dos verdadeiros motivos, né? Um dos pré-requisitos para a gente encontrar a paz, a felicidade. Nós vamos fazer a nossa oração agora neste momento, né? Rogando aos mentores e amigos espirituais que possam auxiliar a todos nós aqui que estamos nesta corrente de orações e que a minha luz some a sua luz e que a luz de todos nós possam chegar a todos aqueles que necessitam agora de saúde, de paz, de amor, né?
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Jesus querido, com essa prece maravilhosa, o Senhor nos ensinou a louvar o nosso Pai, em forma de respeito, em forma de admiração dessa oração. Nos ensinou que devemos confiar e aguardar que o melhor sempre ocorra sob as bênçãos de nosso Pai querido. E Jesus, nós continuamos neste processo de aprendizagem e te rogamos neste momento que nos auxilie para que não desistamos de aprender, de mudar, de ir ao encontro de nós mesmos, no mais profundo ser, que nós possamos, Jesus, ter a força necessária para plantar as sementes de felicidade, que nós nos conectemos com a abundância universal, que nós possamos fazer essa conexão com o nosso anjo da guarda, com todos aqueles que nos assistem de uma forma ou de outra, com todos aqueles que cuidam de cada um de nós, em diferentes momentos, os nossos amigos, as pessoas que temos afinidade, as pessoas que são queridas a todos nós. Então, que nós possamos pedir nesse instante, iniciando pelos nossos familiares, os nossos pais biológicos que nos deram a vida, que sejam abençoados por Ti, Senhor, envolvendo os nossos irmãos, sobrinhos, toda a nossa grande família de origem, envolvidas neste amor, mas também envolvendo aquela família que construímos, com o nosso cônjuge, os nossos filhos. Que todas as famílias de todos os tipos sejam abençoadas neste momento e que nós possamos dar graças a Deus por não sermos seres isolados, mas seres que convivem uns com os outros. E por isso nós te pedimos as bênçãos para os nossos locais de trabalho, de estudo, para os grupos que convivemos, que todos recebam essa luz infinita vinda do nosso Mestre. E que essa luz envolva todos os hospitais, as escolas, creches, orfanatos, asilos penitenciários, todas as instituições que abrigam seres que estão necessitados de saúde física, emocional, mental e espiritual. Mas também que essa luz envolva todos os nossos irmãos que se sentem desamparados pela falta de um lar e que têm na rua o seu domicílio. Que nós possamos rogar nesse momento, Jesus, que as suas mãos luminosas possam se voltar para cada um de nós e que nós sintamos a tua presença em nossas vidas, nos fortalecendo, nos dando sabedoria, amor, tranquilidade. Que nós possamos respirar profundamente, sentindo essas vibrações, e que nós possamos rogar pelo nosso querido Brasil, por todos os países de todos os continentes deste planeta, que é uma escola maravilhosa. Que nós possamos rogar a proteção e o amparo para as decisões, para as atitudes, para transmutarmos esses sentimentos em luz. Que tenhamos a coragem e a fé necessária para colocarmos em prática todos os ensinamentos desta noite, de todas as noites. E que possamos, assim, agradecer pelo dia de hoje, por este momento de estudo e oração, pela oportunidade de mudar, pela oportunidade de crescer, pela oportunidade de autoiluminação, através do autoconhecimento e deste encontro nosso, conosco mesmo. Finalizamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, nosso Guia, a Maria, nossa Mãe Santíssima, e a todos os mentores que se encontram envolvidos neste
momento de luz, de tratamento, de caridade, de amor. Agradeço também a presença de todos vocês que estão interligados, fazendo com que esse projeto de amor possa ser uma realidade, trabalhando conosco, vibrando, acreditando, auxiliando, e a gente faz a nossa pequena parte, buscando transformar este mundo em um lugar melhor. Encerramos o nosso estudo e oração com essa prece, dizendo obrigada, Senhor. Pois bem, meus amigos, eu falei para vocês que se tivesse alguma pergunta, a gente poderia responder depois da oração, porque aí quem não quiser ficar, está liberado, né? Mas eu queria antes pedir para vocês que quem gostou do estudo, dê like, porque o YouTube, ele reconhece as lives pelo número de likes. Então, nós precisamos. E se gostarem do nosso estudo, divulguem para seus amigos, seus familiares, não tem problema. A gente quer chegar a 1000 inscritos para poder melhorar as ferramentas que nós podemos utilizar, né? E pelo chat aqui, Ricardo lembrou, né, da gente compartilhar, da gente divulgar pelo YouTube. Tem as frases da Flora, né? Muito obrigada pela presença de todos vocês hoje, né? Estamos com bastante pessoas aqui online, né? Muito obrigada a todos vocês que deixaram essas mensagens carinhosas no chat. Então, hoje eu dei para vocês a oportunidade de fazerem alguma pergunta, mas não teve aqui no chat. Então, nós vamos divulgando, né? E a gente vai dando essa abertura, essa oportunidade de interação pelo chat ao vivo nas próximas lives. Boa noite a todos, boa noite Andréia, Estela, Flora, Silbone, boa noite a todos vocês que estão aqui e até amanhã. Lembrando que amanhã, às 18 horas, nós estaremos juntinhos de novo. Recebo o meu abraço, vão para a janela dar uma olhadinha na lua, não deixem de ver essa super lua maravilhosa e amanhã estamos juntinhos novamente. Uma boa noite, bons sonhos, até amanhã, se Deus quiser. E como eu brinco, Ele há de querer. Até amanhã.